Pastor Valmir, ele começou uma série de mensagens nas quartas-feiras, falando sobre Shalom. O que significa Shalom? Paz. Mas na sua raiz hebraica, por isso que eu comecei saudando vocês em hebraico, porque eu vou falar um pouquinho sobre hebraico, rapidinho, por isso que eu digo que nós vamos continuar em outro culto. A palavra Shalom, em hebraico, ela tem tem várias raízes da própria palavra Shalom. Tem Shalem, tem algumas raízes que dão o contexto de outras palavras. Então, Shalom, quando nós falamos, significa paz. Mas dentro da raiz hebraica de Shalom, paz significa plenitude, completude, abundância, significa também aquelas três palavras que está todo mundo repetindo. Quais são? Mas vocês estão muito fracos, gente. Então, não, eu quero um coral, hein? Significa? Não, esse coral está horrível. Vamos ensaiar de novo. 1, 2, 3 e... Shalom significa paz, viver com plenitude, equilíbrio e propósito, sem deixar espaços ou brechas para bagunça emocional, financeira, profissional ou espiritual. Quando cumprimentamos alguém dizendo Shalom Aleichem, ou paz seja contigo, estamos declarando um estado de harmonia e perfeição, onde tudo está em ordem, sem falta ou dano, como Deus originalmente planejou, com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim também Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. Shalom também significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. No corpo, nada faltando, nada quebrado na alma e nada fora do lugar no espírito. E para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quem é motorista aqui, gente? Você sabe como que um carro funciona? Os princípios básicos para um carro andar, quais são? Ou componentes básicos para o carro funcionar? Não. Pneu, não. Para ele funcionar. O pneu para ele andar. Vocês estão muito sem conexão. Não, precisa da gente não. Você deixa o freio de mão, baixado lá que ele anda sozinho. Põe primeiro lá, deixa o freio de mão baixado que vai andar. Componentes básicos que o carro precisa, são 3. Ele precisa de água, óleo e combustível. De manhã, eu não sei se vocês têm o hábito, quem dirige aí, de manhã antes de sair, o que você faz? Você abre o capô do carro, olha se tem água, ou, aquele outro, eles falam lá, mais chique, aditivo, ou água. Aí você confere a vareta do óleo do motor para ver se está ok, se não está muito viscoso, se não está muito escuro, se está precisando fazer a troca do óleo. E outra coisa que você olha se tem combustível. Porque senão o carro vai te deixar na mão. Deus criou o nosso corpo triúnico. Um corpo onde habita uma alma e vive um espírito. E ele precisa de componentes básicos também para viver o Shalom de Deus. O corpo é o nosso físico. O físico precisa estar bem, se alimentando direito, se hidratando, cuidando da saúde, do bem-estar físico. O emocional. Tem até um comentário que diz que o corpo, a gente cuida dele
na mesa, se alimentando bem, o emocional num sofá, dialogando, conversando, trocando experiências. E o espiritual, a gente alimenta ele no altar, de joelhos, buscando a presença de Deus, para o corpo estar em equilíbrio, assim como o carro precisa do óleo, da água e do combustível, para estar em equilíbrio. Aí depois vem, claro, vem pneu, aí vem o motorista. Mas, primeiramente, são essas três coisas básicas. Deuteronômio 28. Diz assim a palavra do Senhor. Imagina aí que você é um carro, hein? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao pastor, se obedecerem ao marido, se obedecerem à esposa, ao patrão. É isso que a Bíblia está falando? Se obedecerem ao amigo. Tem gente que gosta de obedecer a amigo e ir atrás de amizade, hein? Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Não importa o lugar onde você esteja, a bênção do Senhor vai te alcançar. A bênção do Senhor vai ser sobre você. Os filhos do seu ventre serão abençoados, está falando de geração, como também as colheitas da tua terra e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Está falando de bens financeiros, está falando de patrimônio. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, provisão. Vocês serão abençoados quando atraírem, quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo as suas emoções. Amém? Amém nada. Segundo os caminhos de Deus, não o seu caminho, não a sua vontade, não o seu querer. Andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra. Terra esta que ele dará a vocês, conforme prometeu aos seus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma. O Senhor fará de vocês cabeça das nações, não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Amém? Capítulo 28 de Deuteronômio. Eu nem abri minha Bíblia aqui. Capítulo 28 de Deuteronômio, ele tem
64 versículos. Do 64, 14, 67, aí ó, 67. Do 67, 14 foi o que nós acabamos de ler. Os 14 estão falando sobre bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas são quantos versículos? 67. 67 menos 14, quanto que sobra? 54? Acho que é isso, não é? Eu não fugi desse. 54. Então é 68 versículos, porque dá 54. Eu sei, queridos, que 14 são de bênçãos que Deus prometeu que nos alcançaria. Se atentamente ouvirmos a Deus, os mandamentos seus obedecer e andar nos seus caminhos. 14 versículos do capítulo 28 de Deuteronômio fala de bênçãos. Todo o restante fala de maldição, que virão até nós e nos alcançarão se não obedecermos a Deus e os seus mandamentos. E o pastor Valmir acabou de falar aqui sobre uma obediência que tem muita gente que não está obedecendo e não está andando nos caminhos do Senhor. Não está devolvendo o dízimo, não está devolvendo a oferta. Eu não vou ler para você, não. Mas se você quiser, você pode ler em casa o restante do capítulo 28 de Deuteronômio. Eu estava lendo aqui, eu estava ouvindo aí de baixo. Amém. Glória a Deus. Receber bênção é bom demais, não é? Quem quer receber maldição? Quem quer ser amaldiçoado sobre a terra? Quem quer ser motivo de vergonha para a sua família, para a sociedade? Ninguém quer. Mas não sou eu que estou falando, não, queridos. A palavra de Deus está falando. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor, teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações. Você não precisará correr atrás da bênção. Você não precisará correr atrás do emprego. Você não precisará correr atrás do dinheiro. Você não precisará correr atrás de um casamento segundo a vontade de Deus. Você não precisará correr atrás da bênção. Elas virão e te alcançarão quando atentamente ouvir a Deus e obedecer. Essa ainda não é a pregação. É só um alerta para vocês nesta noite. A pregação mesmo está lá no Salmo 128. Abra a tua Bíblia lá comigo. Salmo 128. Capítulo 128, versículo de número 1. Hein? Vamos ler só o versículo 1 e o 2. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Só até aí, amém? Hoje nós vamos ler somente esses 2 versículos. Nós lemos em Deuteronômio: se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seu obedecer, andar nos seus caminhos. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, você não precisará correr atrás de bênção, elas virão e te alcançarão. O salmista, no Salmo 128, ele está dizendo assim, ó, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será, e tudo te irá bem. Shalom. É isso que Deus está prometendo. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Mas primeiramente nós temos que ouvir a Deus atentamente. Depois de ouvir atentamente, obedecer. Depois de obedecer, andar nos seus caminhos. Aí o salmista vem e completa. E temer a Deus. Temer a Deus, queridos, não é ter medo. Quando nós falamos assim, tema a Deus, não está falando para você ter medo de Deus. O temor a Deus é outra coisa.
É diferente de medo. Deus, ele não é um carrasco. Deus, ele é o nosso Salvador. Ele é a luz da nossa vida. Deus, ele é amor. Quando fala temer a Deus, eu vou dar um exemplo bem singular, bem prático aqui. Uma criança pequena, um bebezinho, não vou nem falar de pai e mãe, porque tem jovens aqui que já seguraram uma criança pequena no colo. Quem já? E quando você pegou essa criança tão frágil, tão pequenininha, você teve temor de que ela caísse, de que algo acontecesse de errado. Recém-nascido, quem já deu banho em recém-nascido? Dá um temor de entrar aguinha no ouvido, no nariz, da criança sufocar na banheira. Não é medo, temor de que algo ruim aconteça. Quando nós falamos assim, tema a Deus, você tem que ter temor de quê? De não desagradar a Deus, de não andar longe da presença de Deus, de fazer aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus espera que eu e você façamos, ouvir atentamente a sua voz, obedecer e andar nos seus caminhos. Isso é temer a Deus. Eu deixo de temer a Deus quando eu dou ouvidos às falsas amizades. Quando eu ando por caminhos que não agradam a Deus, eu estou deixando de temer a Deus. Por que eu disse que nós não vamos avançar no Salmo 128? Porque hoje eu não vou falar para os casados, também não vou falar para os solteiros, que estão tudo aí cheio de euforia querendo casar. Talvez, depois que eu pregar a segunda parte desta mensagem, você que está solteiro, doido para casar, você vai repensar um pouquinho. E você que já está casado, talvez você vai repensar o que é que você está fazendo que está indo contra a vontade de Deus, que não é ouvir a Deus, não é obedecer, nem andar nos seus caminhos e nem temer. Hoje eu quero falar na individualidade para cada um. Cada um aqui, quanto indivíduo, quanto uma pessoa está fazendo para que o nome de Deus seja exaltado, seja louvado, e para que Shalom seja atuante na sua vida. Quanto indivíduo, o que você está fazendo? Você está ouvindo a Deus? Cuidadosamente, você está obedecendo os mandamentos de Deus? Por que eu estou falando quanto indivíduo? Porque nós temos uma especialidade de colocar a culpa dos nossos problemas nos outros. Ah, não, deu errado. Por quê? Ah, não, eu não vou na igreja porque meu marido não é salvo. Ah, não, eu não vou na igreja porque lá em casa só eu que sou crente. Então, estou falando quanto indivíduo, porque a responsabilidade é só minha e só sua. Quanto indivíduo. Cabe somente a mim obedecer a Deus, cuidadosamente ouvir a voz dele, andar nos caminhos dele. E andar nos caminhos de Deus, querido, é complicado. Quem acha que é fácil aí, levanta a mão. É. Quem já foi em algum lugar de carro, você teve que seguir o carro que estava na frente? É bom? Não é. Se você for atrás do meu marido, então, você vai ver que é pior ainda. Não é bom seguir ele quando ele está dirigindo. Não é. Ele não dá seta, não sinaliza. Ele estica na frente, esquece que tem gente seguindo ele atrás. Entendeu? Quando eu estou do lado, eu falo, amor, espera. Calma, vai devagar, tem gente vindo com a gente. Seguir não é fácil. E quando nós andamos no caminho de Deus, nós estamos indo após Ele, porque o caminho é dele. A gente tem que entender que Deus ele tem um passo para caminhar. Ele tem um ponto que ele vai parar, um ponto que ele vai virar, e nós estamos seguindo. E muitas vezes na nossa individualidade, nós queremos ir e avançar, passar na frente, deixar Deus para trás, fazer da nossa própria vontade, do nosso coração. Vai dar errado. Vai ficar quebrado, vai ficar faltando e vai ficar tudo fora do lugar. Nós, enquanto indivíduos, a palavra de Deus no Salmo 128 está dizendo assim, olha, aquele que teme ao Senhor,
e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. Ou ele será próspero em tudo. Só no versículo 3 que vai começar a falar de coletividade. Casamento. Pastor Cláudio Duarte, ele diz até uma frase assim, que até chegar no versículo 2, a palavra termina com, será feliz, próspero, o trabalho das tuas mãos comerá, será bem-sucedido. Deuteronômio 28, as tuas bênçãos me alcançarão, eu não precisarei pegar emprestado, eu vou ter para dar, meu celeiro será farto. Aí a vida está boa, tranquila, estou obedecendo, estou temendo a Deus e tudo está indo bem. Aí Deus vai e fala, então agora você vai multiplicar, agora você casa que começa a piorar, porque aí já não é mais um indivíduo, é um coletivo. Mas se a gente trata na individualidade, o que a palavra de Deus está dizendo, quando vem a coletividade, não precisa preocupar. Ah, pastora, lá na minha casa só eu sou crente. Se você teme a Deus, obedece a Ele, anda nos caminhos dEle, você influencia qualquer pessoa que está dentro da sua casa a servir a Deus. Quando o pastor Valmir falou sobre o centro que abriu aqui, e ele falou, o que nós, quanto igreja, como igreja, nós estamos fazendo? Na nossa individualidade, nós estamos devendo, porque nós não estamos ouvindo a Deus, não estamos temendo a Deus, cuidadosamente não estamos obedecendo os seus mandamentos, e não estamos querendo andar nos seus caminhos. Quanto indivíduos, eu não vou conseguir influenciar ninguém. Se eu, como indivíduo, eu não estou fazendo aquilo que Deus está mandando. Aí eu quero viver shalom. Quero a paz de Deus. Sabem quantas vezes aparece a palavra paz ou a palavra shalom na Bíblia? Vai chutando aí, dá um chute aí. Não. A única palavra que aparece 366 vezes na Bíblia é não temas. Uma para cada dia do ano, incluindo o ano bissexto. A palavra shalom aparece na Bíblia 200 vezes. Ela pode ser como um cumprimento de chegada, igual a gente fala aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Shalom significa, oi, estou chegando. Shalom, tchau. Shalom, fica com Deus. Paz. O perfeito equilíbrio. Quando eu disse para vocês que dentro da palavra shalom tem raiz de várias outras palavras no hebraico, da palavra shalom vem a palavra Jerusalém. Só que Jerusalém, como nós conhecemos aqui, é escrito com a letra J. No alfabeto hebraico não existe letra J. Não existe nem menção da letra J. Então, a palavra Jerusalém no hebraico, ela é escrita Yerushalem, quer dizer cidade da paz. Shalem quer dizer paz completa, plenitude. O Salmo 128, quando nós, no próximo culto, nós vamos caminhar para os outros versículos, que aí nós vamos falar dos solteiros, que estão doidos querendo casar, vamos falar dos casados que não estão casados direito, vamos falar dos filhos, e vamos falar da posteridade, vamos falar de herança, vamos falar de paz em Jerusalém, na cidade da paz. Onde você está? É uma cidade de paz? Ou está a segunda parte de Deuteronômio 28? Por isso que eu falei para você abrir bem o teu coração hoje. Hoje eu vou deixar no ar para você ir para casa pensando. É muito bonito quando a gente fala shalom. Nada quebrado. Nada faltando. Mas sabemos que Deus nos fez com um corpo, onde mora uma alma e habita um espírito.
que precisamos estar em equilíbrio com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que o nosso corpo físico precisa estar bem alinhado com as coisas que são físicas, a nossa alma com as coisas que são emocionais, e o nosso espírito com as coisas que são do altar, que são espirituais. Aí você vai poder encher a sua boca e falar: Shalom. Na minha vida, eu ouço cuidadosamente a voz de Deus. Eu obedeço os mandamentos de Deus. Eu ando nos caminhos de Deus. Eu temo a Deus. E eu vivo Shalom. Na minha vida não tem nada faltando, não tem nada quebrado, não tem nada fora do lugar. Em outra explicação, na minha vida, há plenitude de paz, de alegria, de saúde, de dinheiro, de prosperidade, casamento feliz, filhos obedientes, a plenitude da vontade de Deus. Assim como Deus criou no original, paz perfeita. Mas uma vez, Eva preferiu parar de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz de quem? Enquanto ela ouviu a voz de Deus, ela estava vivendo Deuteronômio 28, os 14 primeiros versículos. O que diz lá? Nos 14 primeiros versículos? As bênçãos de Deus. Quando Eva parou de ouvir a voz de Deus e começou a ouvir a voz do inimigo, do amigo, do grupinho dos escarnecedores, das falsas amizades, aí ela parou de ouvir a voz de Deus e começou a viver o quê? Os outros 54 versículos de Deuteronômio 28. Vocês querem que eu leia para vocês? Por que você está com medo? Porque enquanto eu estava lendo os primeiros 14, glória a Deus, amém. Vou ler para vocês, não. Lê em casa. Fica com medo, não? Porque se você ouvir a Deus, obedecer os mandamentos dele, cuidadosamente andar nos seus caminhos e temer a ele, vocês não precisam preocupar com maldição, não. Vocês vão viver Shalom. Vocês vão viver a paz completa de Deus na vida de vocês. Amém? No nosso próximo culto, aí nós vamos falar, a partir do versículo 3 do Salmo 128. Aí nós vamos entrar na questão da coletividade. Aquele homem que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, obedece os mandamentos dele, ele é feliz, do trabalho das suas mãos ele come, bênção financeira, e tudo irá bem, todas as bênçãos alcançarão. Aí ele pode dar continuidade na coletividade. Mas quanto indivíduos, nós precisamos viver os primeiros versículos de Deuteronômio 28. Obedecer a Deus, parar com a hipocrisia, com a idolatria, com aquela sensação de que a gente está fazendo muito para Deus. Eu faço muito para Deus, pastora. A senhora não sabe o tanto que eu estou cansada. Eu saí lá do meu trabalho, eu nem banho eu não tomei, eu vim direto para o culto. Deixa eu falar com você, você não está fazendo para Deus, não, você está fazendo para você. Deus sem você, ele continua sendo Deus, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, sustentando o universo com a palma da mão dele, sustentando tudo. Você sem Deus, você não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Então para com essa mentalidade que você está fazendo para Deus. Quando você vem para o culto e está louvando, você está fazendo é para você, porque enquanto você louva, enquanto você adora, o inimigo parte em retirada. Enquanto você adora a Deus, 1000 se levantarão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Enquanto você está fazendo para Deus, o inimigo vem por um caminho, mas por 7 ele fugirá da tua presença. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do Shalom, da plenitude, da completude, do completo. Esse é o Deus de que nada falta, nada se quebra e nada fica fora do lugar. Amém?